Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vindo ao programa Em Frente, sou o pastor Silas. Estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia, a Palavra de Deus. E nós vamos iniciar hoje uma nova série, embora ainda dentro da Bíblia, mas agora vamos falar a respeito do Novo Testamento. O Novo Testamento na Bíblia, ele é muitíssimo importante, toda a Bíblia é, mas o Novo Testamento é que nos dá finalmente o conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, muito importante que conheçamos o Novo Testamento. O Novo Testamento bíblico ele é composto por 27 livros, ele foi escrito todo em grego, haja vista quando o Antigo Testamento termina em Malaquias, logo a seguir o povo é dominado pelo povo grego, e aí toda a cultura grega, helenista, é difundida por toda a região, e o povo de Deus acaba também falando grego. Quando o Império Romano domina o povo de Israel, eles estão falando grego e por isso o próprio Senhor Jesus falava esta língua. Ele foi escrito num grego, mas não é qualquer grego, é o grego koiné, que quer dizer o grego popular. Era o grego falado no dia a dia, na rua, ali onde as pessoas se comunicavam mesmo. Queridos, o Novo Testamento ele é formado por algumas classes especiais de qualidade de texto, né, de características de texto. Assim como o Antigo Testamento, lembra? Que nós tivemos o Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os proféticos divididos em profetas menores e maiores. O Novo Testamento ele é dividido em evangelhos, depois nós temos um livro de história, que é Atos dos Apóstolos, depois nós temos as cartas paulinas, as cartas gerais e finalmente o Apocalipse. Bom, vai ser uma jornada também muito interessante, se eu fosse você, não perderia por nada. Aliás, já vai lá, se inscreve nas redes sociais, porque caso você perca aqui na TV Cultura, que nós estamos aqui todos os dias em 2 horários, segunda a sexta-feira, e também nas redes sociais. Lá do programa Em Frente, você pode ir no Facebook, você pode ir no Instagram, lembrando que lá na rede social não chama só Em Frente, mas chama Em Frente Responde. Tá inscrito no canal do YouTube? Se não, por favor, o que está esperando? Vai lá agora no canal do YouTube, vai lá no YouTube, procura na lupinha, Em Frente Responde. E aí você se inscreva no canal e assim a gente vai estar junto muitas vezes. Bom, vamos falar então do primeiro grupo de livros do Novo Testamento. O primeiro grupo de livros do Novo Testamento é chamado de Evangelhos, formado por 4 livros. Os evangelhos são um grupo de livros composto por 4 livros, né? É composto por 4 livros e dentre esses 4 livros também tem uma subdivisão. A primeira subdivisão chama-se Evangelhos Sinóticos. São 3, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Eles são evangelhos semelhantes nos seus relatos. E o Evangelho de João, certo? Então nós temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos e segundo Lucas, formando os Evangelhos Sinóticos. E nós vamos falar agora do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É o número 1 do Novo Testamento. Ele tem 28 capítulos. 28 capítulos. Ele foi escrito ali entre os anos 50 e 60 a.C. e relata um período que vai do ano 7 ao 26 depois de Cristo, né? Nós estamos agora no Novo Testamento. Então este livro relata o tempo de Cristo Jesus. Foi escrito pelo Mateus. Mateus era um coletor de impostos. E o Senhor Jesus, passando pela coletoria um dia, o chamou. E foi até a sua casa e o Mateus se converteu, deixou tudo e foi servir ao Senhor e se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é o autor deste texto. Nós vamos dividir o Evangelho segundo escreveu Mateus em 5 partes, baseado em quê? 5 singularidades, peculiaridades deste Evangelho, já que Mateus, Marcos e Lucas têm relatos muito semelhantes. Então vamos ver no que Mateus se destaca em relação aos outros, e assim nós vamos fazer com Mateus, com Marcos, e também com Lucas. Bom, a primeira parte da singularidade, nos capítulos 1 e 2, a gente tem a maneira peculiar com que Mateus descreve o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por que é peculiar? Ele faz uma genealogia de Jesus que retrocede até Abraão, começando a partir de José, o marido
de Maria. Ele conta o relato, né, de o anjo aparecendo a José para dizer, olha, case-se com Maria, porque o que ela está gerando é fruto do Espírito Santo. Aparece para José em um sonho. Ele também relata a história dos magos do Oriente e também a fuga para o Egito, a matança dos bebês e também o retorno depois para Nazaré. Então todas essas coisas colocadas por Mateus, você só encontra desse jeito no Evangelho de Mateus. Os outros vão citar o nascimento também, mas de maneira diferente, e você pode constatar isso lá. No segundo tempo aí deste relato, quando nós falarmos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, também haverá algo particular no Evangelho de Mateus. A gente vai ver sobre isso entre os capítulos 3 e o capítulo 25. Ele compartilha o Sermão do Monte de maneira mais detalhada, porque Lucas vai fazer a mesma coisa, mas de uma outra forma. Há 23 parábolas citadas por Mateus que foram pronunciadas por Jesus, foram proferidas por Jesus. 23 parábolas, sendo que 9 dessas são exclusivas a Mateus. Ou seja, você não encontra nos outros evangelhos. De 23 parábolas, 9 estão relatadas apenas por Mateus, ok? Sobre os milagres de Jesus, também tem uma forma do Mateus relatar. Também entre os capítulos 3 a 25, nós vamos ver que há os milagres de Jesus também citados pelos outros evangelhos, mas Mateus ele cita 2 que só Mateus vai citar. Por exemplo, o fato de Pedro andar sobre as águas e também quando também envolvendo Pedro, acha-se uma moeda na boca do peixe para pagamento dos impostos. Então os milagres são muito parecidos, porém há 2 que só Mateus relata. Também a gente pode falar sobre as profecias a respeito de Jesus Cristo ligadas a este evangelho, que também são particulares, né? Ele, por exemplo, quando ele fala a respeito de Pedro ser a rocha da igreja, ou aquele que teria a chave, né, para abrir o reino dos céus, o que isso quer dizer? Que Pedro ele iria ser o primeiro pregador. Logo depois da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quem prega ali, abrindo o caminho para os gentios se converterem, foi Pedro. Então este relato profético de que isso só aconteceria isso depois lá em Atos, é Mateus quem nos diz. Ele também fala sobre o fato de Jesus ser entregue aos gentios, também fala sobre a destruição do templo, que aconteceria em menos de 50 anos, e ele tem um relato entre os capítulos 24 e o 25, inteiros, em que ele fala sobre a volta do Senhor Jesus e o fim do mundo de uma maneira assim completa e muito interessante, que se você não conhece, deveria conhecer. Nós vamos fazer um dia um programa em frente a respeito desses 2 capítulos, né? Já falamos um pouquinho aqui, mas nós vamos falar mais detalhadamente. Você vai ver como as coisas citadas por Mateus estão acontecendo hoje de maneira muito veloz. E por fim, nós temos os detalhes da ressurreição, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. É ele quem fala sobre as 30 moedas de prata que o Judas teria recebido por ter entregue a Cristo e também do próprio suicídio de Judas. Ele fala sobre o sonho da esposa do Pilatos a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. Ele fala sobre o terremoto na ressurreição e a maneira como ele fala da grande comissão com a tríade para o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso você encontra apenas no Evangelho segundo escreveu Mateus. Olha que livro interessante. Ele é um livro que foi escrito de um judeu para os judeus com o interesse de levar os judeus a crerem que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo é o Cristo, o Salvador. Vale a pena ler o Novo Testamento, bem como o Antigo. O Novo Testamento é muito mais claro, já que ele não tem leis cerimoniais, como o Antigo Testamento, que é algo específico para judeus. Mas ele também trata, e principalmente trata, aliás, só trata deste tempo que estamos vivendo, chamado de tempo da graça do nosso Deus. Sabia que a Bíblia tem o tempo da lei, de Malaquias para Gênesis para trás, e de Mateus para Apocalipse, e por que não dizer de Mateus para os nossos dias? Você vai encontrar na Bíblia o relato do lindo, maravilhoso tempo da graça.
que é este tempo que eu e você estamos vivendo em Cristo Jesus, em que as portas do reino de Deus estão abertas. E o que eu faço para entrar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja, guie, console, te dê muita alegria e muita paz. Como eu disse, eu sou o pastor Silas aqui da IPEI de Rolândia. IPEI de Rolândia fica no centro da cidade, na Santos Dumont 1075. Quer entrar em contato com a gente? Liga lá no 3015 2727, 43 3015 2727 é um WhatsApp, caso não queira ligar, manda uma mensagem. Aí você vai ficar sabendo os horários das nossas atividades, você pode marcar até horário com a gente, caso você queira, para bater um papo e receber uma oração, quem sabe? Você pode também ir lá pessoalmente, Rua Hugo Maria do Vale, 422. Esse é o endereço da Secretaria da IPEI de Rolândia. Também você pode entrar em contato com o WhatsApp aqui nosso, ó, lá no 439-9147-5007. É o WhatsApp do Em Frente. Tá joia? Que alegria ter você aqui mais uma vez, hein? E eu espero ter você na próxima, sabe por quê? Porque eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau.